Fala, Marcelo, estamos no ar. A Sertão Web, aqui de São João dos Patos, tem o prazer de conversar com o Marcelo Ribeiro Alves, ele que é secretário de Fazenda do Estado do governo Flávio Dino, vai bater um papo com o povo do Sertão. Tudo bem, Marcelo? De já, obrigado pela entrevista, Marcelo. Henrique, Um prazerzão. É um prazer estar aqui, falar para as pessoas de São João dos Patos e região, e é um prazer maior ainda, porque em São João dos Patos eu passei boa parte da infância, muitas férias, e é redobrado esse prazer quando é uma entrevista para um amigo que a gente já conhece de longa data. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Pois é, inclusive a minha primeira pergunta aqui, o Marcelo tem raízes aqui em São João dos Patos, né, Marcelo? Isso, tem minha tia Raimunda, minha mãe nasceu aí, passei muitas férias, nessa época a gente podia, como já prescreveu, então a gente pode falar, né? Passei muitas férias aí, passarinhando e brincando, né, nas ruas de São João dos Patos. Ao lado da Dona Quita, né? né? E nos morros, né? Ao lado da vovó Quita, né, Marcelo? Ao lado da vovó Quita. Deixou muita saudade. Marcelo, pandemia, e a gente não podia também, pandemia com certeza é uma preocupação, pegou todo mundo de surpresa. Isso não foi diferente no estado do Maranhão, mas o Maranhão estava preparado. Como é que foi a chegada dessa pandemia? Principalmente da sua secretaria, Secretaria de Fazenda, como é que você recebeu isso aí? Bom, na verdade, você se prepara diante de uma circunstância, mas era algo absolutamente novo. Era novo para o mundo e era novo no Brasil. Nós já tínhamos tido um episódio anterior, mas não com essa intensidade, que era a primeira versão, acho que da gripe aviária, mas não chegou a essa proporção. A Covid ela chega com uma intensidade muito maior e com uma taxa de proliferação muito grande. Então, todas as medidas, o governador Flávio Dino adotou todas as medidas necessárias a impedir que a proliferação fosse muito maior do que o que foi. E essas medidas, elas foram bastante eficientes e evitou, de fato, a propagação do vírus. É evidente que o vírus, a Covid, ela acabou tornando aguda uma crise econômica, mas que era uma crise pré-existente. Eu vou só lembrar, Henrique, no primeiro trimestre de 2020, nós tivemos apenas uma semana de restrição à mobilidade social, nem foi o bloqueio completo, nem foi o lockdown. Foram apenas medidas de restrição à mobilidade, uma semana. Mas o PIB do Brasil decresceu 1,5%. Então, a gente já tinha uma crise econômica antes mesmo da pandemia. O que a pandemia faz digamos, escancarar toda essa crise e tornar ela mais aguda ainda. Agravou, né? Ela agrava muito a crise econômica pré-existente. E na crise econômica assim, pré-existente, a situação das contas do país já não era muito boa. Então, isso, de certo modo, minimiza um pouco as possibilidades de enfrentamento da crise. Eu não estou falando no estado do Maranhão, estou falando em termos nacionais, né? Em termos do Brasil, porque o espaço fiscal era muito curto, você já tinha despesas muito elevadas e já tinha também uma redução da receita. E a Covid, ela tem um impacto muito grande na arrecadação do IPI e do imposto de renda, que é a base do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, IPI e imposto de renda são tributos da União, muito sensíveis à atividade econômica, ou seja, sempre que cai o PIB, a arrecadação desses tributos cai, e ao cair, diminui também as transferências constitucionais, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, de modo que estados e municípios são muito afetados pela crise econômica. Marcelo, tem municípios no nosso estado que vive basicamente do Fundo de Participação, né? Realmente tem que... Tem município que vive basicamente do Fundo de Participação e das transferências do ICMS, porque parte do ICMS ele é distribuído para os municípios. Embora seja um tributo do Estado, em razão do Pacto Federativo,
ele é distribuído para os municípios, Chirico, 25%. E a crise econômica toda, essa retração do PIB, que já vem lá desde o início do ano, ela também traz um impacto na principal receita própria dos estados, que é o ICMS, e que é distribuído em 25% para os municípios. Então, veja a situação. Você tem uma queda da atividade econômica, que traz um impacto sobre o IPI, o Imposto de Renda, e diminui o fundo de participação dos estados e dos municípios. E, por outro lado, você tem uma queda da arrecadação do ICMS, que é distribuído também para os municípios. Então, assim, muito mais fortemente, os estados e municípios sofrem os efeitos dessa crise, até mais do que a União, enquanto ente, porque a União tem os seus mecanismos, tem os seus instrumentos de política macroeconômica que pode utilizar. A União pode, por exemplo, contrair empréstimo. Os estados e municípios só podem se tiver o aval da União. Então, é uma situação realmente muito delicada, a situação dos prefeitos, a situação dos governadores do estado, do país todo, é uma situação realmente dramática. Nós vamos, e o que me assusta mais é que nós vamos, nos próximos meses, nós vamos sair da crise decorrente exclusivamente da pandemia, mas nós vamos persistir com uma crise econômica, porque todas as medidas adotadas pelo governo federal ainda são muito tímidas. Econômica e o que é mais grave, política também, né, Marcelo? A gente vê todo dia esse embate aí, né, do governo contra o presidente não se entende, realmente é uma situação difícil que vive o país, né? Era hora... realmente é complicado. Assim, eu já vou falar um pouquinho de como essa questão política vai nos afetar, mas eu queria, primeiro, realçar isso. Nós temos uma queda do PIB já do primeiro trimestre, antes mesmo da pandemia, de 1,5%. A perspectiva de retração da atividade econômica nesse ano de 2020, feita pelo FMI, que atualizou os dados recentemente, é uma retração de 10% do PIB. Então, 10% do PIB significa que nós vamos ter, Tirix, cerca de 20 milhões de desempregados no país. É um número, assim, absurdo. Essa previsão, antes da pandemia, qual era a previsão, Marcelo? Antes da pandemia era uma previsão de crescimento econômico. No início do ano, né? Você trabalhava com a perspectiva de um crescimento pequeno, mas um crescimento do PIB ainda em 2020. Agora não, agora já se trabalha com a queda de 10% da atividade econômica. Aliado a isso, você tem uma desvalorização brutal do real em frente ao dólar, maior desvalorização entre todos os países emergentes é a desvalorização da moeda nacional brasileira em relação ao dólar, e isso vai trazer, evidentemente, uma inflação. Então, a perspectiva, veja só, então, para a gente, antes de nós entrarmos nessa questão, digamos, político-social, nós temos redução da atividade econômica de 10%, isso vai afetar o nível de emprego, a perspectiva de 20 milhões de desempregados no país, uma perspectiva de retorno de inflação por conta de uma elevação exagerada do dólar em frente ao real, e tudo isso culminando com um momento político muito delicado. Eu não sei se vocês têm, claro, vocês têm observado isso, mas observem que tem um crescimento dos movimentos sociais na rua. Tem um clima de polarização muito grande, um nível de desemprego muito elevado, uma ausência de liderança política, uma ausência de uma coordenação de enfrentamento da pandemia, que deveria ser feito pelo governo federal. Isso tudo vai culminar com um nível de tensão social nas ruas muito grande, como a gente já tem visto. Ontem mesmo, você viu primeiro um movimento nas ruas, um movimento democrático, colocado como antifascismo, iniciando por torcidas organizadas, depois ganhando corpo com categorias tradicionalmente excluídas do debate, que é os negros e o próprio movimento LGBT,
dando mais, incorporando mais esse movimento, e mais recentemente ontem, não sei se vocês viram, já o movimento dos Uber, né, dos profissionais autônomos. Então, assim, cresce um momento de tensão política nas ruas e sem a absoluta coordenação ou lideranças que possa conduzir a gente para um local seguro. Então, eu vejo, Thierry, nesse momento, extremamente preocupante, e, assim, no plano federal, o próprio governo federal estimulando, de algum modo, essa tensão da rua. Porque, assim, imagino que se sonha em utilizar o artigo 142 da Constituição Federal para ter um golpe institucional no país. Marcelo, trazendo tudo isso aqui para o nosso estado, a preocupação, por exemplo, com o salário dos professores, dos funcionários públicos, isso está garantido? Vai ter alguma preocupação? O estado está preocupado com isso? O que você pode passar para os funcionários públicos que estão nos vendo nesse momento? Bom, não, Thierry, mantida a situação como está hoje, não há risco de não pagamento de salários. De fato, não há nenhum risco de não pagamento de salários nesse momento, com as quais variáveis que nós temos hoje. Nós tivemos uma queda brutal na arrecadação de CMS, para que vocês possam assim, aquilatar o tamanho da queda da arrecadação. Nós chegamos, em janeiro e fevereiro, a uma arrecadação mensal de 900 milhões de reais. O Estado do Maranhão, a receita própria, 900 milhões de reais. Nós tivemos, nesse mês agora, que foi um mês que não caiu tanto como nós havíamos previsto, uma arrecadação de 570 milhões de reais. Então, veja aí que nós... Caiu quase a metade, né, Marcelo? Caiu quase a metade. Né? Nós voltamos praticamente ao ano de 2014. Então, cerca de, uma perda de cerca de 200 milhões ao mês. Ao final desse período todo, a nossa previsão é que o Estado do Maranhão perca 1 bilhão de reais durante o ano de 2020. Claro, boa parte disso decorrente da pandemia, mas uma parte significativa decorrente dessa ausência de apetite para tomar medidas que possam impulsionar, de fato, a economia e proteger o emprego dos cidadãos. O que está em jogo, Thierry, é emprego das pessoas, é dignidade das famílias. Porque, assim, é devastador o efeito que isso vai trazer sobre as famílias, sobre o emprego das pessoas. E como eu estava dizendo, só para dar alguns dados... alguns dados numéricos, para que a gente não pense que a gente está falando isso apenas porque tem posições ou visões de mundo diferentes. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, mesmo com toda a reticência do presidente dos Estados Unidos, eles utilizaram medidas de impacto na economia da ordem de 13% do PIB. Se fala em gastos do Estado, ampliação de gastos do Estado, emissão de moeda, redução de juros, reduziram os juros praticamente a zero dos Estados Unidos, e aumentaram a capacidade de endividamento das famílias, porque você tem que gerar, nesse momento, uma demanda para a economia poder gerar renda e gerar emprego. Nos Estados Unidos, 13% do PIB. Itália, 18% do PIB. Alemanha, 20% do PIB. Nós não chegamos ainda a 2% do PIB. De modo que nós não vamos. Assim, vai terminar a pandemia, está muito distante, vai terminar a pandemia e nós vamos continuar mergulhados numa crise econômica que vai ter efetivamente repercussões sobre o plano social. De acirramento de conflitos, principalmente porque é uma polaridade muito grande que persiste no país, polaridade política, polaridade de pensamento ideológico. Então, Marcelo, isso depende muito mais do governo federal do que dos governos dos estados, não é isso? Todos os instrumentos, é exatamente isso, Henrique, todos os instrumentos de política macroeconômica, emissão de moedas, juros, capacidade de endividamento, e câmbio, todos pertencem à União. O nosso sentimento, o sentimento dos secretários de Fazenda do Brasil,
dos estados e dos municípios, é um sentimento de absoluta impotência. Assim, pouco resta para ser feito no sentido de dar uma dinâmica maior para a economia e de proteção dos empregos. Marcelo, tem uma pergunta aqui do internauta, ele perguntando com relação ao repasse dos tribunais de justiça, da Assembleia Legislativa. Isso vai ter impacto ou não? Tem algum problema ou não? Já há impacto, sim, porque você tem que reescalonar todas as suas despesas do Estado, evidentemente. E, claro, dos municípios também, é natural. Você reduziu, é como se fosse um orçamento nosso, Thierry. Você reduziu sua fonte de receita, você, invariavelmente, se você não tem outros mecanismos, você vai reduzir a forma da sua despesa, a forma que você vai gastar. Então, já há, efetivamente, uma alteração, né, do orçamento do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Então, todo mundo vai ser afetado, né, com essa crise, né, Marcelo? Todos vão ser afetados. Agora, é preciso que a gente deixe claro, no caso do Maranhão, a gente tem um problema adicional, Thierry, diante desse cenário todo. Vou lembrar que eu falei agora há pouco, que nós temos, do ano de 2020, a maior desvalorização de uma moeda nacional em relação ao dólar de todos os países, especialmente dos países emergentes. Nós chegamos a ter 30% de desvalorização esse ano. Se a gente pegar o ano de 2014, nós praticamente dobramos o valor do dólar. Qual é o efeito disso? Em regra, imagine o seguinte, São João dos Patos e principalmente a região sul do estado. Você compra matéria-prima para utilizar nos fertilizantes, para a composição dos fertilizantes, essa matéria-prima toda trazida dos Estados Unidos, de fora do país. E chega comprado aqui em dólar, né? Comprado em dólar. Se o dólar ficou mais caro, os insumos, o preço dos insumos vão ficar mais caro em reais. Isso é visível, né? O que vai acontecer? Os produtos finais vão ficar mais caros. Então, digamos, fertilizantes. Você comprou fertilizantes para utilizar na agricultura, você comprou isso em dólar, os insumos, as matérias-primas, o fertilizante vai ficar mais caro, e, naturalmente, o produto final, que é a alimentação, também, tendencialmente, vai ficar mais caro. Então, é o primeiro impacto decorrente, estou falando aqui, da desvalorização cambial. A gente tem, assim, 4 aspectos terríveis. Primeiro, uma desvalorização cambial brutal. Nós tivemos uma ausência de demanda que é natural decorrente da própria mobilidade, da própria restrição à mobilidade social. Nós tínhamos uma crise anterior, que vinha do primeiro trimestre do ano, porque já caiu 1,5%, e nós temos uma falta de uma não utilização dos instrumentos de política macroeconômica que são próprios para esse momento, que é justamente isso que eu falei, que assim, não sou eu, assim, economista, digamos, de uma vertente mais marxista que está dizendo. Quem diz isso são os economistas liberais. Só existe, Thierry, uma forma de salvar o mercado nesse momento. Injetar mais recursos na economia, reduzir taxa de juros, tornar o real mais valorizado em relação ao dólar e facilitar a capacidade de endividamento das famílias. Porque, nesse momento, as famílias e as micro e pequenas empresas, elas precisam dessa injeção de economia e de crédito. Se não houver isso, milhares de micro e pequenas empresas no Brasil vão fechar. E as micro e pequenas empresas são que absorvem 80% dos empregos no país. Então, esse, assim, o cenário todo. No caso do Maranhão, nós temos um agravante, Thierry. Nós tínhamos uma dívida com a União, era, portanto, uma dívida em real. Essa dívida era em real, era com a União, ou seja, era com a pessoa jurídica de direito público, e era uma dívida em moeda nacional, não em dólar. Quando foi em 2013, o governo Rosiana Sarney resolveu trocar essa dívida com o Banco of America, ou seja, trocou um credor nacional por um credor internacional, um banco,
E a dívida que era em real passou a ser em dólar. E não houve nenhuma cláusula de salvaguarda, de proteção, com relação a uma possível variação cambial. O que aconteceu? O preço dessa dívida de 2014 para cá duplicou, porque o valor do dólar... O dólar sobe, a dívida sobe junto. Isso, sobe junto. O que é que vai acontecer? Como o Estado vai pagar mais serviço dessa dívida, o Estado vai ter que gastar mais para pagar essa dívida, vai faltar recursos para investimento. E aí, novamente, a gente tem uma espiral que é terrível. Reduz o investimento do Estado, reduz a geração de renda, reduz a geração de emprego. Marcelo, a gente sabe que a economia é complexa e as pessoas que estão ouvindo aqui, as pessoas mais humildes, muitas vezes vê a notícia que o dólar subiu e ela não sabe o impacto que pode dar na sua vida, né? Nas suas vidas. E você realmente explicou bem. Quando o dólar sobe, o insumo sobe, que é comprado em dólar, e o alimento que as pessoas compram sobe também, né, Marcelo? Interessante. É uma tendência toda de crescimento. Nesse momento... Isso para dar um exemplo, né, Marcelo? Tem outros exemplos, né? Outro exemplo muito claro, Thierry, que está acontecendo hoje com o Maranhão e com todos os estados do país. Boa parte, ou a quase totalidade, dos medicamentos utilizados em rede pública ou em rede particular, eles são medicamentos que têm uma composição de matéria-prima importada, ou são produtos importados. Produtos da Covid são produtos, em grande parte, importados. Ou seja, preço em dólar. Se o dólar ficou mais caro, naturalmente, o preço desses produtos vai ficar mais caro. Então, você tende a também ter um impacto muito grande nos produtos utilizados na saúde, não só em alimentos. Então, sempre que acontecer que o real se desvalorizar em frente ao dólar, a gente tem sempre esse tipo de situação. E uma tendência ao retorno da inflação decorrente dessa desvalorização da moeda nacional frente ao dólar. Então, a gente tem um cenário de retração de demanda, nós temos um cenário de diminuição da renda agregada, diminuição de emprego e possibilidade de retorno da inflação. É esse, efetivamente, o cenário. Com a ausência de coordenação das ações de combate à pandemia, porque o governo federal nunca assumiu essa postura. Aí os governos dos estados é que tomaram a liderança desse processo todo, se organizando sob forma de consórcios para enfrentamento da pandemia, e você tem esse cenário todo, assim, de muita tensão e muito a perspectiva de melhoria da atividade econômica é quase nenhuma. Nesse cenário agora é quase nenhuma. Nós sabemos aí que eu entrevistei recentemente o secretário. Pode concluir, Marcelo. Imagino, Thierry, que isso já aconteceu, só que recuou um pouco, é que, como o ministro da Fazenda não consegue entregar resultados efetivos para dar dinâmica à atividade econômica, você vai ter, no futuro, provavelmente, uma ruptura do governo federal com o próprio Ministério da Fazenda, como já iniciou há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos uma situação semelhante. Não sei se vocês acompanharam, mas já há um certo desgaste do ministro da Fazenda, porque efetivamente não conseguiu trazer nenhuma medida relevante de impacto da economia. Como é a relação dos secretários estaduais de Fazenda com o Guedes? A conversa, há reuniões, como é, Marcelo? Eu, Thierry, te falo que não houve conversa com o Guedes. Houve um CONFAZ em que ele participou, assim, sempre com algumas promessas que nunca se realizam. Então, não é algo que seja relevante para a Secretaria de Fazenda. Nesse cenário, não. Esse diálogo era importante, Marcelo, na sua visão, entre os secretários e o Guedes? Thierry, que eu, sinceramente, não sei se isso é relevante à medida que você não quer abrir mão do seu pensamento, do seu modelo de pensamento econômico para adotar uma postura mais aberta para o momento. A postura do governo federal e do especial do Ministério da Economia é controle de gastos públicos num momento de crise como esse. É como se a gente tivesse, Thierry, economizando
pólvora, munição, no momento da guerra. Não faz sentido algum. A gente tem que falar em equilíbrio fiscal, é importante falar sobre controle de gasto, mas depois, no segundo momento, depois de passado esse momento agora. O momento, como eu estou dizendo, se você pegar os pensadores econômicos, economistas liberais, se você for olhar o Lara Rezende, o que foi presidente do Banco Central, que eu não me recordo o nome dele agora, na época do Fernando Henrique, todos eles defendendo medidas assim de impacto na economia, aumentar o gasto, diminuir mais os juros, possibilitar que as famílias se endividem, assim, aumentar o poder de compra das famílias. É esse que está em jogo. E não fazer controle de gasto, porque controle de gasto nesse momento vai acirrar ainda mais a crise, vai trazer mais desemprego para a população, vai trazer mais infelicidade para as famílias. E o grande problema é as pessoas que estão perdendo seus empregos, né, Marcelo? Esse realmente é o grande problema. E as pequenas empresas, pequenas e médias, fechando, né, Marcelo? Preocupante, né? E aí a gente tem, assim, o que eu vejo para o futuro. Se nada for feito, Thierry, nós vamos ter um processo de concentração de riqueza, de capital, muito maior. Por quê? Porque essas pequenas e médias empresas não têm capital de giro para segurar muito tempo. 1 mês, 2 meses, elas conseguem. Depois elas não conseguem mais, então elas vão fechar. Elas vão fechar, mas aquela situação lá de mercado, a demanda de mercado existindo, vai ser ocupada por uma grande empresa. Então, a tendência é que você tenha ainda mais um nível de desigualdade socioeconômica maior pós-pandemia. Então, Marcelo, a preocupação é grande. E com relação a tudo isso respinga aqui no nosso estado, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando pode parecer algo distante de alguns, mas não pensem assim. Na verdade, isso tem um impacto gigantesco sobre as nossas vidas. Se não teve ainda, e se nada for feito, vai ter. Com relação ao nosso estado, ao Maranhão, o que o nosso governador, o que a sua secretaria está fazendo para amenizar, pelo menos amenizar essa situação, Marcelo? Bom, nós fizemos assim, diversas medidas dentro daqueles limites que nós temos, Henrique. Quais são os limites? Queda de receita, as restrições que nós temos, queda de receita e ampliação do gasto por conta do empréstimo que dobrou, o empréstimo em dólar, que dobrou o valor do desembolso que o governo do estado do Maranhão faz. Dentro desse cenário, nós, eu posso dizer o seguinte, nós beneficiamos cerca de 126 mil pequenas e médias empresas, porque nós dilatamos o prazo de pagamento das micro e das pequenas empresas. Então, elas deixaram de fazer o pagamento agora durante esse período de pandemia. Nós vamos agora estar chegando no momento de nós reavaliarmos se nós vamos prorrogar esse prazo de pagamento ou não. Mas foi suspenso o mês de maio, junho e julho. Ou seja, maio, junho e julho, pequenas e médias empresas não pagaram seus tributos aqui no estado do Maranhão. Não pagaram seus impostos no estado do Maranhão, como uma forma da gente tentar, digamos, dar um fluxo de caixa, ou possibilitar que essas empresas tenham um caixa um pouquinho maior que possam sobreviver a essa tempestade toda. Essas empresas elas vão pagar no futuro ou não, Marcelo? Elas foram anistiadas? Como é que funciona? Na verdade, a gente vai avaliar como é que vai fazer agora. No primeiro momento, nós não chegamos a pensar nisso, porque a ideia era o mais rápido possível soltar a ação que beneficiasse as empresas. Nós vamos pensar agora como fazer. É possível, que é provável que haja um parcelamento aí muito amplo para pagamento desses valores. Amplo que eu digo assim, com prazo muito dilatado para pagamento desses valores, Chico. Eu sei. Mas, Marcelo, assim, no primeiro momento, nós dilatamos o prazo de pagamento do IPVA, nós dilatamos o prazo de pagamento das micro e pequenas empresas, beneficiando cerca de 126 mil delas, beneficiando 70% das empresas do Estado, 80% das empresas do Estado. O próprio IPVA, nós dilatamos o prazo, nós dispensamos a entrega de declarações, ou seja, algumas obrigações dessas empresas, tudo com o propósito de socorrer essas micro e pequenas empresas.
todas essas medidas serão reavaliadas dependendo da pandemia, de quando que vai melhorar as situações? Nós já estamos avaliando todas essas medidas, inclusive com a possibilidade de adoção de medidas mais benéficas ainda, de mais medidas benéficas. Isso já está sendo feito por nossa equipe. Então, amanhã mesmo a gente tem uma reunião em que nós vamos avaliar essa situação toda. Eu estive conversando semana passada com o secretário de Saúde, o Carlos Lula, e ele disse aqui para a gente que hoje a preocupação é mais o interior, né? E como é que está a situação hoje em São Luís, Marcelo? Você que mora aí, como é que está a situação da pandemia na nossa capital? Aqui, Thierry, as medidas restritivas adotadas pelo governador foram extremamente eficientes, em especial o lockdown. Então, hoje, nós temos a menor taxa de transmissão. Aqui na Ilha de São Luís, nós temos a menor taxa de transmissão da Covid. Mas, na verdade, no estado, tá certo? No estado, a taxa de transmissão da Covid é 0,8. É a menor de todo. A menor taxa do Brasil, né, Marcelo? É a menor taxa do Brasil. Mas, aqui na Ilha de São Luís, que a ilha é composta por 4 municípios, dentro da Ilha de São Luís você tem 4 municípios. O próprio município de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Então, dentro da ilha, a situação está bem controlada. Taxa de transmissão baixa, o índice de letalidade da Covid no estado do Maranhão é um dos menores do país também. Nós temos um índice de letalidade de apenas um pouco mais de 2% dos infectados vêm a falecer. Então, de cada 100 infectados, 2 vêm a falecer, o que é uma taxa muito baixa, inclusive mais baixa do que muitos países ricos do mundo. Porque houve, de fato, e o secretário Lula deve ter colocado isso, uma expansão muito grande dos leitos ou da rede pública dedicada exclusivamente à Covid. Nós iniciamos com 200 leitos e terminamos com, acho que, 1.400, 1.500 leitos exclusivos para a Covid. Então, foram medidas acertadas, adotadas pelo governador Flávio Dino. De fato, há uma preocupação grande no interior, porque há uma interiorização nesse momento da pandemia e, efetivamente, isso nos preocupa. Você vê o valor de R$600 que é direcionado às pessoas necessitadas sendo distribuídos, por exemplo, nos bancos, mas sem nenhum tipo de organização. Eu não sei se aconteceu aí em São João dos Patos. Aconteceu. Aglomeração muito grande. Sem que o banco oficial tivesse o mínimo de cuidado de organizar de modo que não houvesse a proliferação da pandemia. Aqui, nós chegamos, o governador Flávio Dino chegou, veja o absurdo da situação, Thierry. Caixa Econômica e Banco do Brasil, 2 bancos federais. Mas quem organizou, quem cuidou da organização das filas foi o governo do Estado, que teve que despender recursos para fazer essa organização, porque se não fizéssemos isso, nós teríamos um nível de contaminação e morte muito maior. Marcelo, há um entrosamento entre você da Fazenda e o Carlos Lula da Saúde nesse enfrentamento à pandemia, né? Na verdade, há um entrosamento de toda a equipe liderada pelo governador Flávio Dino. Então, nós temos pelo menos 2 reuniões mensais para tratar desses assuntos, tá? Medidas de economia, medidas também principalmente medidas sanitárias. A prioridade do governador Flávio Dino, desde o início da crise, colocada de forma muito clara, era salvar a vida das pessoas. Marcelo, eu quero agradecer essa entrevista. A gente sabe que a economia não é fácil para a gente realmente conversar, as pessoas não entendem muito, mas você didaticamente explicou aí realmente a situação do Estado. Quero te agradecer essa entrevista, foi realmente esclarecedora, e vamos ficar sempre à disposição para a gente conversar, trazer notícia aqui para o Sertão. Como você sabe, você daqui, o Sertão muitas vezes é esquecido, né? As pessoas não lembram muito a gente aqui do Sertão, e nós estamos abrindo essa página justamente para isso, para a gente discutir as coisas do nosso Sertão, trazer realmente as coisas do Estado para cá,
para a gente realmente desenvolver muito mais o nosso estado. Tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Eu queria fazer as últimas considerações, se for possível, pode ser? Fique à vontade. Fique à vontade, assim, Marcelo. Primeiro, um ponto que eu queria destacar é que, na crise, nem todos perdem. Há setores que perdem muito, setores de, por exemplo, o varejo, de um modo geral, perde muito, as revendedoras de veículos perdem muito, bares e restaurantes perdem muito, coisa assim, de 70% do faturamento. A gente faz isso... Setor turístico, Marcelo, o setor turístico, né, também tem perdido muito, né, os eventos... De modo geral, assim, esse ano praticamente não há o que fazer. Mas há setores, isso que eu queria enfatizar, há setores que efetivamente ganham. Então, o setor de supermercado ganharam aumentaram o faturamento cerca de 30% a 40%. O atacado cresceu o setor de atacado, 20%, 30%. Então, é evidente que há setores que ganham. Farmacêutico também, Marcelo? Pode ser incluído aí? Quem? Que setor? Farmacêutico, setor farmacêutico. Sim, o setor farmacêutico, estava esquecendo, Henrique, o setor farmacêutico cresceu cerca de 30%, a 40% também. Então, nem todos perdem com a crise. Mas no conjunto da economia, você tem uma perda de 30% das vendas hoje. De todo modo, assim, só para concluir, Henrique, eu acho que o Churchill tinha uma frase que eu acho muito interessante para esse momento. Ele dizia o seguinte: nunca desperdice uma boa crise. Então, acho que essa crise ela deve nos servir de aprendizado para rever o Pacto Federativo, ou seja, de que forma os estados e municípios realizam suas despesas, de que forma os estados e municípios obtêm a sua receita. 70% de tudo que é arrecadado no país é da União, 20%, 25% dos estados e o restante dos municípios. Então, a gente tem uma oportunidade de rever o Pacto Federativo. Eu acho que é uma oportunidade também de reformular essa exclusividade dos instrumentos de política macroeconômica que eu falei, todos com a União. Porque, assim, a gente chega nesse momento agora, a União não faz nada e nós ficamos à deriva. Nós ficamos a reboque de uma ação da União que nunca vai acontecer. Nós estamos no meio da tempestade, absolutamente à deriva. E eu acho que também é um momento da gente repensar e reintroduzir marcos de responsabilidade fiscal pós-pandemia. Não é possível a gente estar falando da mesma lei de responsabilidade fiscal num momento pós-pandemia, num momento em que as contas públicas todas estão estraçalhadas. Alguma lição tem que ficar, né, Marcelo? Tem que ser depois dessa pandemia, né? Alguma lição tem que ficar. E, assim, algumas constatações, Henrique, que eu acho que são importantes. Primeiro, a figura do Estado ela sai muito mais forte. Eu falo Estado, não o Estado do Maranhão, mas o Estado como federação. A federação. Ela sai mais forte, porque efetivamente conseguiu, mesmo com a ausência de coordenação do governo federal, mas conseguiu dar respostas positivas. E segundo, que o Serviço Único de Saúde do país funciona e conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu realizar a sua missão. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos grandes problemas da pandemia que a pandemia trouxe é que as pessoas não têm serviço de saúde público. Então, ou elas têm dinheiro, ou elas vão morrer. Enquanto que o Sistema Único de Saúde no Brasil conseguiu efetivamente dar uma boa resposta. Inclusive, eu não sei se, assim, quando chega a pandemia e que não há necessidade, e que há necessidade de mais leitos, não foi a rede privada que ampliou o número de leitos, não, mesmo tendo demanda. Não conseguiu ampliar o número de leitos. Contrariando a ideia, às vezes, do senso comum, de que o privado é ágil e que o público não é. Porque o governo do Estado do Maranhão provou isso, ou seja, conseguiu ampliar rapidamente o número de leitos, enquanto que a rede particular não conseguiu ampliar um leito a mais. O Estado deu a resposta, né, Marcelo? O Estado, de modo geral, deu a resposta. Marcelo, você falou uma porcentagem interessante. E como está aí a pandemia em São Espaço? Eu vi que já houve casos de mortes, né? Houve 4 óbitos aqui em São Espaço, né? O secretário Caro Lula, na entrevista que ele deu para nós, disse que realmente a nossa região aqui, até ele está fazendo um estudo aí para saber realmente o que aconteceu, porque não foi igual às outras regiões. Aqui a contaminação foi um pouco mais baixa, viu, Marcelo? E também os casos de óbitos, né?
A exceção é Colinas, que até ontem tinha morrido, 10 pessoas já tinham falecido devido ao Covid. Às vezes, assim, digamos, uma das razões, uma das medidas para enfrentamento da crise se você tiver uma densidade populacional muito elevada, a tendência é que isso se alastre. No fundo, Henrique, a desigualdade social está cobrando um preço agora para nós todos. O Brasil teve um nível de contaminação e proliferação muito grande, dada a desigualdade social do país ser muito elevada. Assim, adianta você falar em lockdown para alguém que mora numa periferia ou num cubículo, no interior, com 14 pessoas morando na mesma casa, sem nenhuma divisão de quartos, ele não vai entender nem primeiro o que é lockdown, não sabe mesmo o que é lockdown. Não tem como fazer. Não tem como fazer porque não tem nem quarto, né, Marcelo? Todo mundo dorme junto. Segundo, ainda que a pessoa consiga entender que é necessária a restrição social, ele não vai ter meio de fazer isso. Como é que ele vai fazer isso? Como é que você vai pedir para um trabalhador rural que tenha renda exclusivamente do seu trabalho para que não tenha mobilidade social? Ele fica em casa, né, Marcelo? Não dá, né? Não dá, assim... Então, a desigualdade social cobra um preço muito grande. É muito diferente você ter, por exemplo, uma população com nível de desigualdade menor e, portanto, mais instruída, com mais informação, você dizer para ele que ele tem que guardar a mobilidade social, ele vai compreender rapidamente. Uma pessoa que não teve oportunidade sequer de estudo, dado o nível de desigualdade que o país tem, efetivamente não vai nunca compreender, ainda mais vivendo uma situação já de penúria. Com certeza, com certeza. Marcelo, só para encerrar, quanto por cento aqui vem para o município? A arrecadação? 70% da União? 70% da União, 25% dos estados, 5% dos municípios. E as pessoas moram no município, né, Marcelo? E as pessoas moram no município. Quando você faz quando você faz as transferências constitucionais, Fundo de Participação do Estado e dos municípios, você fica na proporção mais ou menos assim: 60% União, 30% Estado, 10% município. Mas não varia muito disso aí, não. Então, de fato, os municípios, as prefeituras, elas têm uma dificuldade grande nesse momento. Marcelo, mais algum detalhe que você queria passar aqui para o povo do Sertão? Não, eu queria deixar meu abraço a você, Henrique, e a todos aí de São João do Pato, dizer que eu estou com saudade de andar por aí. Na minha época, a gente tomava banho de açude, eu não sei como é isso hoje. De tomar banho de açude, de tomar banho... depois do açude tinha um banho que eu gostava muito, que era chuveiro, que chamava chuveiro, não sei se ainda tem. Tem, mas acho que está abandonado, mas tem o chuveiro, existe ainda. Aí perto do açude, cheio de pedra, né? Isso, exatamente. Lá embaixo, né? Você descia. É só para o pessoal saber que realmente o Marcelo conhece São João dos Patos. Marcelo, você está convidado a vir aqui comer uma galinha com a gente, tá bom? Tá bom. Deixa a cervejinha também. A cerveja também. Eu, você, o Manuel Filho, a rapaziada, todo mundo aqui, tá bom? Valeu, Henrique. Marcelo, foi um prazer. Foi um prazerzão, Marcelo, foi um prazer, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda aí é lotada, é corrida, mas foi muito bom te conversar aqui nesse nosso humilde canal, tá bom? Forte abraço e sucesso aí na sua jornada, tá bom, Marcelo? Um abraço, Henrique, um abraço a todos os patoenses. Portanto, conversamos aí com o Marcelo. Conversamos com o Marcelo, secretário de Estado da Fazenda, do governo Flávio Dino. Realmente um papo que não é fácil, a economia não é muito fácil a gente compreender, mas o Marcelo didaticamente explicou aí realmente a situação que está passando, não só o Estado do Maranhão, não só os municípios do Estado, mas toda a nação nessa problemática aí da pandemia. Foi muito bom, com exclusividade, essa entrevista, além de ao vivo aqui no nosso canal, aliás, na nossa página no Facebook, ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, também lá no nosso site, sertãoweb.com. Tá bom? Importante que você curta a nossa página e inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até outra oportunidade.